todos. Vamos aproveitar este culto, vamos aproveitar esta palavra bendita do Senhor. Amém? Nós temos no nosso telão o tema de hoje, Preparando-me para o Natal, parte 8. E o tema desta quinta-feira, Jesus, o leão e o cordeiro. Que coisa linda, Deus vai tratar conosco. É bastante profunda a revelação desta noite. O leão e o cordeiro. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que Deus nos faça compreender mais estes mistérios e que nós estejamos mais bem preparados para termos intimidade com Cristo e termos uma celebração de Natal como verdadeiros filhos de Deus. Oremos nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, todo-poderoso, Rei, Deus Redentor, Salvador do seu povo, Senhor absoluto das nossas vidas, desta igreja, deste ministério, Rei que reina, soberano, Deus predestinador, nós nos rendemos diante da tua soberana vontade, nos rendemos diante da tua autoridade, da autoridade da tua palavra bendita, e dizemos, fala-nos agora, Senhor, sobre esta revelação, Jesus. Tu és o leão, mas és também o cordeiro. Que o teu povo, Senhor, cresça neste conhecimento, nesta revelação, e tenha contigo, Senhor, maior intimidade, conhecimento pleno, e que possa, Senhor, desfrutar desta vida íntima, profunda contigo, e ainda ser usado neste mundo que carece tanto de te conhecer, Jesus. Fala-nos agora, porque nós te ouvimos e sabemos que esta palavra trará sinais às nossas vidas, milagres, prodígios, porque ela não pode retornar para ti sem antes cumprir todos os desígnios para os quais o Senhor a designou. E nós a recebemos agora com fé e com ações de graça, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, abençoados, filhos eleitos, escolhidos, predestinados, família bendita de Deus na face da terra, mais que vencedores. Um dos mais interessantes contrastes do livro do Apocalipse, que nós estamos estudando também nesta série, conhecendo a Jesus com profundidade e nos preparando para o Natal. Um dos mais interessantes contrastes do livro do Apocalipse a respeito dos nomes de Jesus é exatamente este. Quando um versículo bíblico diz que ele é o leão. Ele é chamado em um versículo de leão. E logo no versículo seguinte, ele é chamado de cordeiro. Interessante isso. Ele é o leão, porque leão simboliza a realeza. Leão simboliza o rei, a majestade, o poder, o que domina. E ele é o cordeiro, porque o cordeiro representa o sacrifício, especialmente o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que nós temos que entender desta revelação é que o rei, o leão,
o que tem o poder, o domínio e a força, venceu. Em Colossenses 2, 14 e 15, diz o apóstolo Paulo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando, olha aqui a vitória do rei, a vitória do leão, e despojando os principados e as potestades, publicamente os dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o rei, o leão, o todo-poderoso, aquele que tem o domínio, a força, Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Foram desprezados. Jesus triunfou, derrotou, tirou o poder do diabo e dos demônios na cruz do Calvário. Então, quando João começou a chorar e ele viu o leão, esse leão é o símbolo da vitória e é o símbolo da autoridade. Em Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja, como leão, ele veio estabelecer o reino, e como ele estabeleceu o reino, ele é rei, e ele reina, ele domina, ele é forte como leão. E como cordeiro? Como cordeiro ele veio dar a sua vida pelos seus, pelo seu povo, pelos muitos pelos quais ele derramou o seu sangue. Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui é o cordeiro que foi morto e obteve, no derramar do seu sangue, eterna redenção para nós. Então, nós já começamos a entender o significado desta revelação, porque Jesus foi visto como leão, mas ele foi visto também como cordeiro. Vamos voltar em Apocalipse 5, 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, isto aqui é um contexto. Este contexto representa a igreja, tá bem? A igreja em geral. E diz que estava ali de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, aqui estava a igreja, mas estava no meio da igreja, ali de pé, um cordeiro. E você pode, ver aqui pelo texto que não era um cordeiro normal. Não era um cordeiro como nós conhecemos o animal. Ele tinha 7 chifres e ele tinha 7 olhos. A Bíblia Sagrada, ela fala 26 vezes sobre o cordeiro. E quando a Bíblia fala em 7, porque esse cordeiro tinha 7 chifres e tinha 7 olhos. Você sabe que na numerologia bíblica, o 7 significa o número da perfeição, a perfeição de Deus. Portanto, quando João estava tendo aquela revelação, ele estava vendo no cordeiro o símbolo da perfeição, o completo, o pleno, o total, o perfeito. E diz que ele tinha 7 chifres. Chifres na Bíblia Sagrada também simbolizam o poder. Você sabe que quando Samuel foi ungir Davi como rei, ele levou um chifre de azeite. Aquilo tipificava o quê? O poder que estava sendo declarado, estava sendo ali instituído, imposto sobre o rei Davi. Então, chifres simbolizam também poder. Quer dizer que se ele viu 7 chifres, há a perfeição e a totalização do poder em Jesus Cristo, no cordeiro. Mas diz que esse cordeiro tinha 7 olhos. O que são os 7 olhos? 7, a perfeição da onisciência de Deus. Ou seja,
o total conhecimento de Jesus Cristo como Deus onisciente, um Deus que vê tudo, um Deus que sabe tudo. Então, Jesus Cristo, ele tem a perfeição do conhecimento e da onisciência, do saber tudo. E juntos, o leão, que foi visto por João, o leão, a força, a majestade, o poder, o domínio, e o cordeiro, a perfeição do poder, a perfeição da onisciência, da sabedoria. Foi isto que João estava vendo nesta revelação, mostrando quem é o nosso verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E mais virtudes, qualidades e atributos deste Deus. Isto também foi profetizado em Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então olha aqui a profecia de Zacarias, que João viu lá na frente, e eles nem se conheceram. Então, esses 7 olhos do Senhor é a perfeição da onisciência de Deus, olhos que percorrem toda a terra. Deus vê tudo, ele vê e sabe de tudo. Ele vê até o interior do nosso coração. Ele conhece cada um de nós na sua plenitude. Tudo que somos, nada passa despercebido para Deus. Também podemos ver vestígios desta profecia no livro de Juízes 14:14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Aqui, este forte que sai doçura, o forte é o leão, a força, não é? O domínio, saiu doçura, porque lá estava o cordeiro. Também neste mesmo leão estava o cordeiro, a docilidade daquele que era o sacrifício vivo. Então, eu preciso agora, que você já entendeu estas figuras, eu preciso lhe mostrar o porquê João viu esses 7 olhos, que diz que são os 7 Espíritos de Deus. Por que 7? Você já sabe. Completo, pleno, perfeito. Um Deus que tem 7 Espíritos. O que significa isso? São manifestações perfeitas de Deus, ou Deus na sua perfeição em manifestações. Então você vai ver agora como é que Deus age nessa plenitude. Vamos lá para outra profecia em Isaías 11:1. Também estava lá profetizado: do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi, avô de Salomão. Do tronco de Jessé sairá um rebento, Jesus, e das suas raízes um renovo. Jessé, o pai de Davi, nessa genealogia você vai encontrar lá na frente Jesus na carne, como judeu, alguém que era do tronco de Jessé, dessa linhagem, que era da tribo o leão de Judá. Agora você entende por que é o leão de Judá? Porque ele vem da tribo de Judá, da raiz de Jessé. Davi, que era também da tribo de Judá, e toda essa linhagem na carne. Então, versículo 2. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o rebento, o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor do Senhor, 7. Então aqui está a totalidade da manifestação do cordeiro e do leão, do poder e da doçura. E nós vamos compreender um pouco estes 7 Espíritos, que são a plenitude da manifestação de Deus entre nós.
Número 1, o Espírito do Senhor. Como é que a Bíblia identifica esse Espírito do Senhor? Vamos ver em Isaías 30, 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Filhos, são filhos, mas são rebeldes, diz o Senhor. Que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Então, toda a nossa vida, ela deve ser pautada por aquilo que o Espírito do Senhor nos ensina. E nós não devemos buscar nada no espírito do mundo. Há um espírito que é o Espírito do Senhor e há um espírito que governa o mundo que jaz no maligno. Esse é o espírito que governa o mundo. Então nós não podemos buscar nada no mundo, no Egito. Não podemos ficar debaixo da cobertura de nenhum faraó, de nenhum poderoso desta terra. Deus nos dirige como igreja, como filhos, como salvos, através do Espírito dele. É o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que nos guia, amém? Que nos dirige a vida, que fala conosco, que nos ensina. Isaías 32:15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Agora isto era uma profecia. Lá em Pentecoste, o Espírito lá do alto foi derramado. E ele não vem mais visitar, ele mora em nós. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Agora você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está na sua vida para sempre. Diga amém por isso. Então, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O que significa isso? Ora, toda vez que alguém que é eleito do Senhor, que é um predestinado para a salvação, quando o Espírito do Senhor o busca no mundo, tira do deserto em que a pessoa está e transforma a vida da pessoa, isto que era um deserto, em pomar. E diz que transforma o pomar num bosque grande. Você se lembra como era a sua vida antes do Espírito do Senhor lhe buscar? Deserto, escuro, sombrio, sem eira, sem beira, sem norte, sem rumo, sem direção, perdido. E para o perdido, qualquer caminho serve. Então tomava-se caminhos errados, escuros, atalhos. Mas quando o Espírito do Senhor se manifesta, ele busca e tira do deserto e faz da vida um pomar. E depois transforma esse pomar num bosque. Diga glória a Deus. Então você está vendo. Quem é que dá significado à vida de um eleito? O Espírito do Senhor. Sem o Espírito do Senhor, a vida não tem sentido, não tem significado, não serve para coisa nenhuma. Número 2. Isaías também fala do Espírito de sabedoria. Em 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Diga, eu sou de Jesus. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, somos salvos, o Espírito de sabedoria vem e passa a fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, quando nós cremos e confessamos a Jesus, ele nos sela. E o Espírito não nos é dado por medida, aos pedaços. Então nós temos o Espírito de Deus pleno. Agora você vai entender essa plenitude dos 7 Espíritos de Deus. As manifestações que estão disponíveis a você e a mim. São as manifestações perfeitas de Deus que Ele coloca na sua vida e na minha vida. Diga amém por isso.
Muito bem, Colossenses 2:3 diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos em Jesus. Agora Jesus mora em mim e mora em você. Onde é que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em você e em mim, através de Jesus Cristo. Amém? O espírito da sabedoria agora está no seu espírito. Número 3, Isaías também diz que há o espírito de entendimento. O que é o espírito de entendimento? É a revelação dos mistérios. É quando nós temos a revelação e entendemos os mistérios. Hoje você está lendo aqui comigo versículos do livro do Apocalipse, que o povo de Deus tem paura, tem medo, desconhece, porque falta o quê? Entendimento, falta a revelação dos mistérios. Então, os crentes que não sabem que estas 7 manifestações do Espírito de Deus estão na vida deles, começam a dizer: eu sou gafanhoto, eu não valho nada, eu sou o pó da terra, eu sou miserável, eu sou sei lá o quê, eu não valho, eu não sirvo para coisa nenhuma, Deus não está nem aí comigo, Deus tem muita coisa para se preocupar, quem que sou eu? E esta coisa toda. Só que a Bíblia Sagrada está mostrando o contrário. A Bíblia Sagrada está mostrando que você é sábio, que o Espírito de Deus está na sua vida, o Espírito da sabedoria está na sua vida, o Espírito de entendimento está na sua vida, e que essas 7 manifestações, todas estão na sua vida. Deus pleno está na sua vida, Deus completo está na sua vida, a perfeição de Deus está na sua vida. Só que a falta do conhecimento destrói. O que diz Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Graças a Deus que você tem conhecimento. Você tem este conhecimento e hoje você está entendendo a plenitude de Deus, das suas manifestações que estão em você. Olha o que Paulo diz em Romanos 16, 25 e 26 a respeito desse espírito de entendimento. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, olha Paulo dizendo, que ousadia, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então veja, era mistério, só que Deus dá entendimento. A expressão bíblica para ter este entendimento, esta manifestação do espírito de entendimento é: iluminados os olhos do vosso coração. Quando você tem os olhos do coração iluminados, você tem a manifestação do espírito de entendimento, de revelação, para você conhecer os mistérios. Diga graças a Deus. 4. Também o nosso profeta Isaías fala a respeito do espírito de conselho. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. É Jesus. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É muito interessante, igreja, quando nós, evangélicos, damos crédito total à Bíblia Sagrada. É muito interessante porque nós começamos a ver o resultado de dar crédito à palavra de Deus. Então ouça, você não deve buscar conselho no mundo. O mundo não presta. Aliás, eu não preciso fazer discurso sobre isso. Você veio de lá e sabe muito bem que o mundo não presta, que não tem nada para acrescentar à nossa vida. O fel do mundo, o fel amargo do mundo, não pode ser nunca o nosso conselheiro. Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser um bem-aventurado, um próspero, alguém maduro, alguém experimentado, alguém íntimo de Deus, alguém que brilha nesta terra, um conquistador, sabe? Um homem próspero, uma mulher saudável,
não busque conselho no mundo. O seu conselheiro se chama Jesus Cristo. Ele fala, Ele ensina, Ele dirige. Glória a Deus. Fica seco agora, né? Estranho, né? Eu estou sibilando hoje, os irmãos perceberam, né? Que eu troquei de aparelho. Então, desculpem os S's. Estou me acostumando. Quinto lugar. Isaías fala desses 7 espíritos que João também viu. Não é? Os 7 olhos do Senhor e os 7 espíritos de Deus. O espírito de fortaleza. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus, o Deus a quem servimos é um Deus forte. É bom você saber que quando você ora para um Deus forte. Que quando aqui do altar Deus fala com você, quem está falando com você não é um barro, um negócio oco, é um Deus forte. Ele é forte. E se Deus é forte na sua vida, não tema. Deus é forte. Então diga, eu não vou temer. Amém. Outro, 6. Espírito de conhecimento. Nós estamos estudando os 7 Espíritos de Deus. A plenitude da manifestação de Deus. Espírito de conhecimento. Olha a nossa igreja aqui, nesta manifestação gloriosa. Efésios 1:17 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, já vimos qual é, e de revelação no pleno, diga pleno conhecimento dele. Então, pleno conhecimento dele. Quem dá este pleno conhecimento de quem é Jesus? O espírito de conhecimento, uma manifestação de Deus. Ora, e como ele faz isso? Nos dá este pleno conhecimento. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, toda vez que Deus ilumina os olhos do coração, significa que vem à nossa vida a manifestação do espírito de conhecimento, da perfeição do conhecimento de Deus. Se hoje você conhece mistérios por revelação, se hoje você tem conhecimento da sã doutrina, de um novo pacto de melhores e superiores promessas, se hoje você conhece acerca da sua predestinação, da sua preexistência, se hoje você conhece a respeito da soberania total de Deus, da existência de 2 sementes na terra, do selo do Espírito Santo, da salvação eterna, do porvir, do que aconteceu na cruz do Calvário, da sua redenção, da sua salvação. Se hoje você conhece isso, foi pela manifestação do Espírito de conhecimento, que se manifestou através deste altar na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Diga aí, eu tenho a manifestação de Deus, do Espírito de conhecimento. 7º. O 7º Espírito de Deus é o Espírito de temor. Salmo 119:38 diz assim: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Promessa feita aos que te temem. Amados, Deus só honra quem o teme. Não pensa que uma pessoa pode ser filho, predestinado, salvo, mas se não tem temor de Deus, não tem a honra de Deus. Deus honra e manifesta as promessas para quem o teme. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quem é louco? Quem é louco? Quem quer perder a vida, quem quer perder a família, perder os negócios, quem quer viver como um ímpio nesta terra, é louco. É o que despreza o que Deus diz. E busca, na verdade, o conselho do mundo. Fica andando com os escarnecedores, caminho dos pecadores, se aconselhando com o ímpio, lendo livro de autoajuda. Esse é louco! Esse é louco.
Se Deus fala, fique com o que Deus fala. Você não precisa de nenhuma outra palavra. A palavra de Deus é que lhe ensina a viver. Então, quem é sábio, quem é temente, é aquele que busca a sabedoria e o ensino da Bíblia Sagrada. Então, toda pessoa sábia, toda pessoa que conhece, porque o espírito de conhecimento está na sua vida, é uma pessoa temente a Deus. E todo temente é aquele que tem reverência. Temente não é o que é medroso, que tem medo de Deus, mas é aquele que é reverente, aquele que tem respeito reverencial, é aquele que reconhece quem é Deus e se submete a Ele. Provérbios 1:33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E quem é que dá ouvidos a Deus senão o temente? Quem dá ouvidos a Deus? Diga: eu sou temente. Diga: eu não ouço o conselho do ímpio. Diga: eu não me detenho com pecadores. Diga: eu nem me assento com escarnecedores. Então você é temente a Deus. Você é uma pessoa sábia. A Bíblia diz, por exemplo, não se associe ao ímpio. Se você se associa ao ímpio, você é louco. Com todo respeito, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não seja avalista. Se você é avalista, você é louco. Você perde o amigo, perde o sono, perde até irmão em Cristo. A Bíblia diz: não case com o incrédulo. Veja, a Bíblia dá conselhos. Quem é sábio, ouve. Quem é temente a Deus, ouve os conselhos de Deus. Amado, amada, se você vai se casar, se você vai se associar com alguém, enfim, não sei, amigos, guarde o que eu vou lhe dizer. O seu povo é este povo aqui. O seu Deus é o Deus que se revela através da Bíblia, que eu estou lhe mostrando culto após culto. E os seus amigos têm que estar aqui dentro, porque aqui dentro foi que Deus lhe plantou e plantou as pessoas para você crescer junto e dar frutos para a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu sou muito temente a Deus, viu? Eu tenho consciência disso, eu falo, sou muito reverente. Nós somos os pastores, nós tememos a Deus, não é medo de Deus, mas há uma reverência, um temor, porque um passo fora da linha, nós sabemos muito bem as consequências disso. Amém? Então, eu queria agora encerrar o culto. Estamos na hora do encerramento. Mas eu queria lhe mostrar que essa manifestação de Jesus que João viu, do leão e do cordeiro, ela estava profetizada também em Isaías 11, 9 e 10. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra não vai se encher de jejum, de vigília e monte. Vai se encher do conhecimento do Senhor. E eu louvo a Deus pela internet, porque agora em qualquer nação da terra, esse conhecimento pode estar invadindo alguém, alguma vida, alguma família, algum reduto. Como as águas cobrem o mar. 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Vai ter uma hora que vão correr para onde está Jesus. E vão encontrar esta igreja, eu creio. Correrão e recorrerão às nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, bandeira. A glória lhe será a morada. Então Jesus é a raiz, Jesus é o estandarte, é a bandeira. Ele é o Senhor da terra e a glória lhe será a morada. Quanto mais Jesus se manifestar, mais a sua glória aparecerá. E é na glória de Jesus que ele morará. Então eu queria que você se preparasse, porque Deus está se revelando a esta igreja de uma forma total, plena, absoluta, perfeita, profunda. Isso significa que a glória do Senhor estará aqui. E onde estará a glória do Senhor, vai ser a morada dele definitiva. E onde ele mora e a sua glória se manifesta, qualquer mal tem que bater em retirada. Então a coisa mais importante de uma igreja, de um povo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família, é quando
este homem, esta mulher, esta família, esta igreja, este povo reconhece a glória de Deus, com temor de Deus e com esta manifestação de que Deus tem no seio da igreja. Este temor com que a igreja o serve, presta culto. Filipenses 2:10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Até no inferno tem que se curvar diante de Jesus. Apocalipse 1:17: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu não tenho tempo para falar sobre manifestações da glória e do poder de Deus hoje. Mas você precisa saber que quando você entende, quando você compreende a manifestação do Deus Criador do céu e da terra, cuja morada lhe é a glória, a sua carne, a sua lógica, seu raciocínio se reduz a nada. O eu, homem, ele para naquele momento diante da glória do Senhor. Então, quanto mais a glória do Senhor se manifesta no seio da igreja, mais o eu de cada um tem que cair. A razão, a lógica não pode prevalecer. E quando nós nos rendemos com a razão, a lógica, as emoções, os sentimentos, e nós nos esvaziamos diante da glória do Senhor, então nós estamos prontos para ver a majestade, o poder, o domínio do leão e a docilidade do cordeiro se manifestarem no seio da igreja. Haverá um momento, e eu creio, e eu recebo, e eu profetizo, que diante da glória do Senhor neste lugar, o eu do homem cairá, a lógica, o raciocínio, os sentimentos, a razão, as vontades, a carne, vai cair para que Deus, na sua plenitude, se manifeste. E vai acontecer, como aconteceu com João, como aconteceu com Daniel, que as forças caem, saem, e o Espírito de Deus toma conta daquela vida, daquela situação, daquele povo. É isto que eu quero ver, é isto que eu espero ver, é isto que o Senhor está me sinalizando que vai acontecer. Nós não temos nada menor do que Pedro, que a sua sombra curava, que os aventais de Paulo, que eram levados para curar enfermos. A glória do Senhor é o lugar onde Ele mora, é a morada de Deus. Está profetizado que as nações se encherão de conhecimento. Este ministério é conhecido pelo conhecimento, pelo espírito de revelação, pelo espírito de sabedoria. Então a glória do Senhor será manifesta entre nós e através de nós. E o homem vai cair, o eu vai cair, a lógica vai cair, para que Deus se manifeste com a sua perfeição e a sua plenitude. Eu recebo, meu amado, o seu eu tem que morrer, o seu eu tem que cair, porque quando João disse, quando o vi, e ele viu Jesus, o leão, o cordeiro, ele viu a glória do Senhor, que é a morada dele, ele diz, caía a seus pés como morto. Ele não morreu, mas isso significa que ali não estava mais a razão, não estava mais o homem, não estava mais o eu de João. Ali estava alguém totalmente aberto para o leão e para o cordeiro. Porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu queria que você se abrisse para o que Deus vai fazer de manifestações sobrenaturais aqui entre nós. Você não vai temer nada. Ele diz, não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o todo-poderoso. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o redentor, o salvador da tua vida. Eu sou aquele que morreu, mas estou vivo. Eu quero me manifestar com poder e glória na sua vida. Eu vou me manifestar onde o eu de cada um morrer. E a glória do Senhor vai encher este lugar.
Fique de pé agora, nós estamos encerrando o culto. Eu quero que você experimente essa glória de Deus. Que o seu eu agora, amado, caia. Em nome de Jesus. Não havia força em João. Não havia força em Daniel. Quando Deus se manifesta, não há mais força humana. Não há mais argumento humano. Não há mais lógica. Quando Deus, na sua força, no seu poder, no seu reinado de leão, quando Ele se manifesta, meu amado, quando a docilidade do Cordeiro te invade, quando Ele chega perto com a sua glória, você tem que cair. Eu tenho que cair. Que caia agora a força da carne. Se alguém aqui está lutando com Deus, é hora de dizer: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Não lute com Deus. Ele é o leão. Ele é forte. Ele é poderoso. Ele é um rei que reina. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem glória. E Ele está se manifestando com os seus 7 espíritos, com a sua perfeição. E quando Ele se manifesta, a sua glória invade a nossa vida, invade a nossa casa, invade o templo. E onde está a glória do Senhor, está o Senhor, porque a glória será a sua morada. Jesus, invade as vidas com a tua glória agora, Senhor. Porque quando a tua glória, quando ela se manifesta, o Senhor ali está. Jesus, que não haja resistência agora, Senhor, ao teu agir, ao teu toque, em nome de Jesus. Que o eu caia, que o eu caia agora, em nome de Jesus. Senhor, só tu sabes, quando a lógica luta contigo, quando o homem quer explicações que o Senhor não quer dar, quando o homem quer que o Senhor faça o que o Senhor não quer fazer, quando o homem passa a exigir alguma coisa de Deus, é porque o eu está muito forte. E aí o Senhor não pode agir. Então nesta hora, Senhor, que o teu povo se despoje agora do eu. Que o teu povo agora, Senhor, se esvazie agora de toda lógica, de toda razão. Porque diante de ti, Senhor, não temos razão. Diante de ti, Senhor, somos pequenos, somos nada. Diante da tua grandeza, do teu poder, da tua força, da tua soberania, diante do teu conselho, não temos nada, não somos nada. Jesus, que não reste força em ninguém aqui, Jesus. Nenhuma força para lutar contigo. Nenhuma força para não se entregar. Nenhuma força mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu sei, Pai, que a tua glória quer invadir algumas vidas e famílias, Pai. O eu precisa cair. O eu precisa se render. Nós vamos encerrar o culto. Mas eu quero que você experimente a glória de Deus. Pastor Fernando, nós vamos encerrar o culto diferente hoje. Os louvadores vão cantar essa música que a pastora Silmara está solando. Pastor Fernando vai dar a bênção final.
eu vou ficar aqui à frente com os pastores. E o Bispo Rai. E nós queremos aqui na frente as pessoas que hoje, sinceramente, vão se despojar do eu e vão experimentar a glória do Todo-Poderoso, do Leão e do Cordeiro, em nome de Jesus. Estenda sua mão na direção do altar. Aleluia. Senhor Jesus, Pai bendito e amado, te damos graças por mais esse dia, Senhor, por mais esse alimento sólido que o Senhor trouxe às nossas vidas. Te agradecemos porque aqui nós aprendemos o lugar de Deus e sabemos que o lugar de Deus é acima de tudo, acima de todos. E por isso nós nos despedimos, dizendo que a graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem nessa palavra, digam amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Internautas, que a glória de Deus se manifeste aí na vossa vida. O poder de Deus, que caia o eu. Nós vamos, quem precisar sair, vai sair em silêncio. As portas do nosso espaço gourmet vão se abrir, vão para lá em silêncio. E aqui vão ficar aqueles que vão entregar o seu eu, hoje, a Deus, não é a mim não. E vão ver a glória do Senhor se manifestar. Queria que se juntasse a nós o pastor Ricardo também, nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar.